Aleluia. Esse foi o texto básico que o Senhor me deu para iniciar o estudo. Aqui Davi, ele está falando, né, sobre o Golias, né? Mas eu separei algumas definições, no geral, né? Para a diferença entre guerra e batalha espiritual. Ali, eu botei um parâmetro assim, né? Batalha espiritual, a guerra possui uma abrangência geral. Na batalha espiritual, a abrangência ela é geral. A batalha se trava no particular. Aí fala sobre a guerra, o início, é quando é algo geral. E batalha se trava quando é no íntimo, no particular. Pode botar o segundo, né? A guerra afeta a todos indistintamente. A guerra, ela pega tudo que está à nossa volta, fala sobre as potestades espirituais, mas a batalha, ela é pessoal, é individual e é com você. Tem coisas que a gente vive internamente que é só entre a gente e Deus, né? A guerra pode acontecer distante de você. Tem situações que acontecem nos seus familiares, ao redor, na vizinhança. Mas a batalha é em sua vida e em tudo o que é seu. A diferença de um para o outro. Tem coisas que acontecem fora do seu âmbito de convívio e outras são vividas internamente. A guerra pode ter tréguas. Numa partida de futebol, você faz lá os 45 minutos, né? Os jogadores jogam e dá aquele intervalo de 15 minutos, eles dão uma relaxada, a mente descansa um pouquinho, para depois voltar de novo. A guerra espiritual, muitas das vezes, ela se dá assim nas nossas vidas. Por que dá tréguas? Para você relaxar e não orar. Para você relaxar e não jejuar. Para você relaxar e não ouvir a voz do Senhor. A guerra, ela nos traz esse conforto temporariamente. Mas a batalha individual, ela é ininterrupta. Ininterrupta. Nós temos que entender isso. Quando a gente entende que a batalha espiritual é algo ininterrupto, no nosso íntimo nunca termina, a gente tem que estar buscando Deus incessantemente, em oração, em jejum, propósito, campanha. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que acaba uma sequência de campanha, Deus já bota no coração dele, para quê? Para que a gente não venha esmorecer. O ser humano, ele tem essa tendência, né, de quando as coisas estão... a gente acha que está bem, né, porque Satanás, ele é estratégico, e ele faz isso, faz com que você se acomode um pouco. Vou deixar ela descansar só um pouquinho. Mas ele está o tempo todo, ao nosso derredor, fazendo o quê? Nos estudando para que ele venha nos tragar. Aí, eu vou mostrar para os irmãos alguns exemplos também de orações intercessórias que Deus palestrou muito comigo. Abra no livro de Gênesis 18, do 22 ao 33. Deus, ele sempre, em qualquer circunstância, ele sempre nos mostra a direção que nós temos que ir quando a gente ora e busca o Senhor. Do 18, do 22 ao 33, que diz assim a palavra do Senhor. Aqui é Abraão, tá? Olha o que Abraão faz. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, é muita intimidade com Deus para você poder orar, interceder pelo povo e indagar: Senhor, será que não há 50? Aqui Abraão, depois vocês lêem em casa, até o 33,
Aqui Abraão, ele orou pelo povo de Sodoma e Gomorra para que Deus não destruísse aquela cidade. Na verdade, ali, ele sabia que o povo estava completamente perdido, né, no pecados sexuais, espirituais, porque eles adoravam outros deuses, faziam holocaustos de pessoas. E o intercessor, na verdade, como eu sou da minha casa, da minha família, sou da minha igreja, sou dos meus irmãos, sou dos jovens que estão por aí pela rua, que é isso que nós temos que ser diante do Senhor, nós temos que nos colocar na brecha para interceder. E aqui Abraão, ele se colocou na brecha para interceder pelo povo, sabendo que o povo era imoral sexualmente. E o que mais tinha afligido cristãos e o mundo hoje em dia, como foi falado aqui na escola bíblica dominical, que eu já tinha preparado a pregação, é a imoralidade sexual. Mais um exemplo também que nós vamos ver na Bíblia, em Êxodo 32, 11 ao 14, essa eu vou ler, eu queria que meus irmãos lessem comigo também. Êxodo 32, do 11 ao 14, é o texto um pouco menor, e eu vou ler para vocês. Olha o posicionamento de Moisés. Nós falamos primeiro que Abraão, ele orou e o povo, eles estavam em pecado sexual e espiritual. E ele orou pelo povo, mas só salvou um, tá? Ló e só a sua família. E mesmo assim a sua mulher, porque estava com o coração preso porque ela vivia naquele lugar, quando ela olhou para trás, a Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. Não se prenda ao passado, não se prenda ao que passou. O importante é o que você está vivendo hoje na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há quando você está em Cristo Jesus. Não deixa Satanás colocar o dedo na tua cara e dizer que o teu passado, ele ainda se faz presente no dia de hoje. Aleluia! Então vamos lá. Êxodo 32, do 11 ao 14. Ó. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, fazendo mal para mal, os tirou para matá-lo nos montes e para destruí-los da face da terra? Toma-te da ira do teu furor e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Gente, que ousadia! Você pedir ao próprio Deus que ele se arrependa, para que não venha descer o cajado sobre aquele povo naquele lugar. E lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Irmãos, eu creio que de sexta para sábado, de sábado para domingo, a igreja estava orando para que não chovesse. Eu creio, porque eu orei, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque o homem diz que vai acontecer, mas a última palavra é do Senhor. Aleluia! E aqui Moisés, ele teve a ousadia. E o povo aqui estava praticando o pecado de idolatria, tá? Depois os irmãos leem. Aqui ele estava praticando o pecado de idolatria. O pecado que o Senhor abomina. Para adorar somente a Ele, para glorificar somente a Ele. A adoração é somente para Ele. E Moisés aqui, ele se colocou na brecha como intercessor daquele povo que o Senhor havia tirado lá do Egito, e ele fez lembrar ao Senhor a promessa que ele tinha feito a Abraão, que de Abraão ele faria uma descendência e uma grande nação. Gente, o próprio Deus se arrepender e voltar atrás da sua palavra para que o seu povo não seja destruído é nos amar muito. É muito amor que o nosso Deus transborda para nós. E eu glorifico a Deus por esse amor. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta manhã, glorificando e exaltando o seu nome. Porque de nós mesmos não se espera mais nada. Mas o nosso Deus,
para a glória do nome dele, ele se arrepende e volta atrás. Porque, como a palavra diz, a última palavra é dele. Aleluia. Quero também pedir os irmãos que abrem 1 Samuel. A gente vai discorrer bastante na Bíblia hoje. 1 Samuel 7. E olha o que diz o texto, né? Aqui é Samuel se colocando na brecha para orar pelo povo, o profeta Samuel, que diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congraciei em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disse ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia. Aleluia. Qual é o tamanho do problema diante do nosso Deus? Qual é o tamanho do nosso problema diante do nosso Deus? Aqui Samuel, o profeta, ele se colocou na brecha também para interceder pelo povo. Ele fez holocausto, ele pediu ao Senhor, atitude. Ele tomou uma atitude. Ele fez ali um momento de adoração ao Senhor. Ele também ali, ele fez o jejum. Ele orou, ele se despiu e se colocou diante da brecha e falou: Senhor, tenha misericórdia do teu povo. E aí o Deus de Israel venceu a batalha pelo povo. Ele mesmo mandou dos céus lá e acabou com todos os filisteus. E muitas das vezes nós estamos vivenciando situações que a gente não consegue nem chegar para Deus e orar e falar com Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. A própria palavra já fala: não há guerra que se levante contra o nosso Deus que Ele não vença. Ele vence, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas você tem que se colocar diante do Senhor, jejuar, orar, buscar e falar para Deus: Senhor, faça conforme a tua vontade, mas eu estou aqui na brecha, orando, buscando, para que o Senhor venha fazer a obra, para a glória do nome dEle, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. É o nome do Senhor que vai ser glorificado na sua vida. Muitos vão olhar e não vão nem entender. Meu Deus, ela estava cabisbaixa, triste, chorando, e agora está saltitando, está pulando, está adorando, está glorificando, está jejuando, está orando. Faça. Mas é necessário uma atitude para que nós venhamos a avançar diante de Deus e ouvir a voz do Senhor. Porque o momento que o problema aparece para você e você fica estagnado, a tendência é Satanás ganhar território. E ele vai ganhando território até o momento que você fica encurralado na parede e você não encontra mais saída. A gente não precisa ficar encurralado num lugar para não enxergar a saída. É necessário, antes de você chegar e de estar encurralado, se posiciona, toma uma atitude, ore, busque a Deus e Ele vai responder. Mas também temos um defeito: colocamos a causa na mão do Senhor, oramos, mas a gente fica se lamentando.
Ah, Senhor, ainda não aconteceu. Estou tanto tempo na Tua presença, estou tanto tempo Te buscando, estou tanto tempo fazendo e nada aconteceu, meu Pai. O tempo de Deus é diferente. Tem situações que Ele vem imediatamente. Porque depende do quê? Da sinceridade do teu coração. É quando você vem se despir, né, na presença de Deus e Ele age. Mas é necessário você tomar uma atitude. Aqui Samuel, ele tomou uma atitude de adorar, foi lá, pegou um bezerro, ofereceu ao Senhor, ele jejuou, ele orou e não precisou nem um pouco guerrear. Deus foi lá e acabou com os filisteus. Basta somente orar. O nosso Deus, ele é poderoso. Quando intercedemos pelos outros, Deus nos recompensa com suas ricas bênçãos. Traz para nossas vidas cura, salvação, libertação para a nossa casa, restauração de casamento. E o melhor de tudo, isso traz intimidade com Deus. O momento que você se coloca para orar, buscar, você passa a ser sensível a ouvir a voz do Senhor. Você já não se comporta mais como você se comportava antes. Você não toma mais atitude como você tomava antes. O momento que você se coloca na brecha para orar e ouvir a voz do Senhor. E nesta manhã Deus tem falado comigo aqui agora que Ele nos quer rendido a Ele. Rendido a ouvir a sua voz. Rendido a ter sensibilidade e entender os seus propósitos. Porque não adianta a gente orar por uma circunstância e outra. Deus, ele não vai te levar para lugares que vai fazer que aquilo entre no teu coração e tome o lugar da adoração dele. Seja no ministério, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, ele não vai fazer. Nós só temos que entender que nós temos que agradecer tudo que Deus nos traz. Porque quando ele traz é bom, perfeito e agradável. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: é fácil você falar bom, perfeito e agradável, né? Você não está vivendo a situação que eu estou vivendo. Eu falei assim: mas um momento em que você declarar para o teu Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você não vai mais sofrer com o que você está sofrendo nesse momento. Você vai entender que você está sendo tratado para ser curado, tratado para buscar intimidade, tratado para ouvir a voz do teu Deus. Porque é assim que ele faz conosco. Às vezes ele nos coloca em certas situações para que a gente venha ouvir a voz dele. Porque com o nosso achismo, com o nosso eu, a gente não consegue ouvir e entender os propósitos de Deus. Porque o nosso eu quer falar mais alto. Tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim e vai ser assim. E não vai ser. Porque servo de Deus é submisso. Servo de Deus ouve a voz do Senhor. Servo de Deus faz a vontade dele. Aleluia! 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 Mas há algumas recomendações urgentes para que nós venhamos seguir diante do Senhor. O primeiro passo é mudar a sua postura, despertando-se do sono da indiferença. Muitos cristãos vivem no sono da indiferença. Finge que nada está acontecendo à sua volta. Não se põe na brecha para ficar de joelho e orar pela causa de ninguém. É tudo eu, é tudo meu e é tudo para mim. Mas não é assim que o nosso Deus nos quer. Em Romanos 13:11 diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora, despertamos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha o recado que Deus está nos dando nessa manhã. Desperta, desperta a igreja. Não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. A palavra tem nos colocado e nos direcionado a ouvir a voz do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a tua igreja. E nós temos que buscar incessantemente para ouvir a voz de Deus quando a trombeta tocar. Porque, irmãos, o inferno, ele existe. O inferno existe sim. Nós lemos aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical sobre Lázaro, o rico e o Lázaro. O inferno existe sim. E tem gente que vive insolutamente pensando que o amanhã não vai chegar. Mas o amanhã vai chegar. E o amanhã pertence ao Senhor dos Exércitos. No segundo passo,
É necessário sairmos da zona de conforto, como já foi falado aqui, e buscar incessantemente, através da oração, aquilo que Deus requer de nós. Você pergunta para Deus o que Ele quer de você? Nós perguntamos para Deus o que Ele requer de nós? Porque na maioria das vezes a gente só quer saciar as nossas vontades, né? Buscar para a nossa casa, buscar pela nossa família. Quando eu estava descendo para ser consagrada na intercessão lá na sede, minhas filhas estavam descendo as águas. E foi tudo no mesmo dia. E elas falaram: mas mãe, a senhora não vai estar presente, a gente vai se batizar. Eu falei assim: o Deus que eu sirvo me garante e garante vocês também. Vocês vão lá descer as águas e eu vou lá me colocar na brecha do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Em Tiago, terceiro passo, está no livro de Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às nossas concupiscências, resistir ao momento em que a gente acha: eu vou fazer isso aqui porque eu já estou forte na presença do Senhor, eu vou pegar esse celular aqui, vou tirar daqui, vou botar aqui, e eu vou fazer porque eu já sou crente há 10 anos, 5, sou novo convertido, estou no primeiro amor e eu vou fazer. Mas você orou? Você falou com Deus? Você pediu permissão? Você pediu direção? E se você tomou uma atitude impensada sem falar com Deus? Você pode carregar consequências desastrosas e desagradáveis. E tem gente que vive consequência até hoje de uma escolha que fez há 10, 20, 30 anos atrás. E no livro de João 9:31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. É a palavra de Deus que está falando para nós nessa manhã. É a palavra de Deus que diz que Ele não ouve quem está em pecado. É um jugo complicado. Você está vivenciando pecados repetitivos naquela sequência, mas Senhor me ajuda, aí vai lá e faz de novo. Senhor me ajuda, vai lá e faz de novo. Senhor me ajuda, vai lá e faz de novo. Ele é misericordioso, mas é necessário você se arrepender genuinamente. Como que Deus vai ouvir a sua oração intercessória, seja por você, seja pela sua casa, seja pela sua família, se você continua praticando aquilo que a sua carne prevalece? Por que a carne não vai... Aonde o momento que a sua carne não vai prevalecer é o momento que você coloca as escrituras como em primeiro lugar. Manual de vida e instrução para a nossa vida. Manual de vida e instrução para a nossa casa. Quer educar os filhos? Bíblia. Quer ter um bom relacionamento com os irmãos? Bíblia. Quer ter um bom casamento? Bíblia. É daqui que sai toda a instrução. Quer melhorar a sua personalidade? Bíblia. Quer melhorar como servo de Deus? Bíblia. Muitos não querem nem mais ler. Nem devocional as pessoas se preocupam de fazer. A primícia da manhã dá para Deus. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. Elas só querem ouvir falar profecia, profetada, profecia, profetada. Ah, não vou ler não, hoje eu não vou ler, nem vou orar, mas eu vou lá na igreja de fulano e Deus vai mandar uma irmã e vai me revelar. Eu creio em revelação, tá, irmãos? Não estou falando sobre revelação, nada disso não. Eu estou falando de pessoas que se acomodam em não buscar por si, e aí está sempre caindo nas mesmas concupiscências, sempre cometendo os mesmos erros, porque a oração, ela faz você se limpar. Você pecou hoje, fez algo que desagradou a Deus, você vai botar teu joelho no chão. Você vai orar e você vai falar: Senhor, eu fiz isso, me ajuda, e amanhã você não vai cometer de novo, porque se você orou e pediu ajuda, Deus vai te ajudar. Porque o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. É a palavra que nos diz. Em Isaías 59, 1 e 2, olha o que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades façam divisão entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
palavra que está falando. É a palavra que diz. Mas as mãos de Deus não estão encolhidas. Se o momento que você se coloca na brecha, que você ora, que você busca intimidade. Por isso o tema, a intercessão como arma de guerra, a oração, irmãos. Satanás não tem medo de quem tem dom, de quem prega, de quem louva. Satanás tem medo de quem ora. Satanás tem medo de quem bota o joelho no chão. No momento que você está de joelho no chão, que você está clamando pela sua casa, que você unge a sua casa, que você unge a sua família, que você declara dentro do teu lar que ali há um único Deus, Satanás ele não tem poder para entrar, porque você já está revestindo a sua casa com oração. É com oração que a gente vence o inimigo da nossa alma. Porque ele está ao nosso derredor como um leão que ruge. Ele quer nos tragar, ele quer nos devorar, ele quer nos destruir 24 horas por dia. Ele não descansa. Ele dá algumas tréguas para que você se acomode, não ore e não busque ao Senhor. É isso que ele faz, como a gente viu aqui. Na guerra ele dá intervalos, como no campo de futebol, como eu falei aqui no início. Ele dá um intervalo de 15 minutos para você relaxar. Ai, agora eu tô bem. Aí ele só fica maquinando algo para vir, entrar na sua vida, se você der brecha, porque ele é astuto, mas o nosso Deus, ele é general de guerra, ele é general de batalha e ele não perde nenhuma. O momento que você fala assim, Senhor, essa causa é tua, eu coloco na tua mão. Ele é general de guerra e ele faz. O momento em que nós nos colocamos para Deus as nossas maiores dificuldades, Ele nos ouve. E confessar é o primeiro passo. Irmãos, confessar as nossas fraquezas é o primeiro passo para Deus agir. Porque o momento que você confessa a Deus a sua fraqueza, Ele fala, opa, agora minha filha está se colocando dependente de mim. Ela confessou, agora eu vou agir. E aí Deus começa a agir de uma maneira que aí você começa a tomar atitude que você fala assim, meu Deus, se fosse um tempo atrás eu ia fazer isso. Mas hoje não, hoje eu estou revestida. Peguei as armaduras de Deus e fui. E vou adiante. É assim que Deus nos quer, como soldado. Soldados prontos para a batalha, sem abaixar a cabeça para o inimigo. Sem dizer para ele que ele tem poder sobre a nossa vida, que ele não tem. Porque nós servimos a um Deus vivo e poderoso, o Jeová Sabaoth, Jeová de guerra. Aleluia! E não há causa que Deus não entre para vencer. Ele só entra para vencer. Aleluia! Em Efésios 6,11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Buscar as armaduras espirituais é necessário para que nós venhamos nos moldar, Efésios 6, como a pastora pregou aqui ontem, louvado seja Deus pela vida da pastora Fernanda, é isso. Esse é o manual. Ser revestido das armaduras espirituais, buscar a leitura bíblica, orar, jejuar. Essa é a arma que você vai vencer as dificuldades que você está enfrentando hoje. E tem coisas que você olha assim, ai Senhor, eu acho que essa situação não tem jeito. Tem sim, para Ele tem. Para Ele tem. Se você colocar aqui, Senhor, eu te convido a entrar nessa peleja comigo, Senhor, vai comigo. Irmãos, Davi, ainda saindo lá de ser pastor, ele declarou algo assim, eu vou em nome do Deus vivo. Que fé. Eu peço a Deus, Senhor, aumente a minha fé. Passou do dia, Senhor, aumente a minha fé, para poder enxergar quem o Senhor é. E já terminando, esse texto que eu gosto de ler, em Apocalipse 21:4, ele fala assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Entenda, este texto aqui, ele não está dizendo que você está isento de viver certas circunstâncias na sua vida, não. Tem coisas que a gente vai passar para glorificar o nome de Deus mesmo. Tem coisas que nós vamos... tem pontes que nós vamos ter que atravessar sem olhar para trás,
e crer que lá na frente o encontro maior e melhor é você agradar ao nosso Deus. Tem pontos que você passa e fala, eu vou sucumbir nesse lugar, mas Deus, Ele faz você atravessar com pés enxutos, para a glória do nome dEle, porque é o nome dEle que vai ser glorificado. E o maior desejo do Senhor é que você venha buscá-lo em espírito e em verdade, se coloque independente de Deus. Irmãos, eu sei que tem situações que a gente vive que é difícil a gente ouvir, é difícil a gente parar. Mas nessa manhã, como Deus falou aqui, Ele estava derramando cura, Ele estava tirando mente acelerada, Ele estava tirando depressão. Para de pensar no que passou, o passou acabou. Viva o hoje, o agora, adore agora, busque agora. Porque se Ele trocar a trombeta agora, nós vamos agora. Aleluia! Não deixe o seu coração preso nas coisas deste mundo, porque a palavra diz, e disse aqui, serão passadas, não mais existirão, mas o teu coração tem que permanecer firme na presença do Senhor. Quantos já estão desanimando, não estão nem acreditando que as suas vidas vão mudar, que Deus não vai fazer? Deus faz, porque Ele é um Deus poderoso. Ele não mente, Ele é um homem poderoso. Ele pode aqui, se arrepender de fazer o mal para o teu povo, como Ele falou aqui, com Moisés. Moisés fez ele lembrar, Senhor, a sua promessa. A sua não destrua o seu povo. O Senhor prometeu que nós seríamos a sua descendência, que Abraão teria sua descendência, e que seria grande, que seria multidões. Então, Senhor, não aplique o seu furor no povo. Ele orou, ele pediu, e o Senhor se arrependeu. Irmãos, quando eu li essa palavra, o Senhor se arrependeu de ter lançado aquele mal contra o povo de Israel. O Senhor se arrependeu de dizer que ia destruir o seu povo. Aí Moisés traz a lembrança, Senhor, não faça isso, por favor, tenha misericórdia de nós. Jesus Cristo, ele indo para o Getsemane, e ele orando, e ele falando, Senhor, afaste de mim esse cálice, porque ele sabia que os nossos pecados e tudo que veio acontecendo desde o Éden até a vinda dele era para que a ira de Deus se derramasse e todos nós fôssemos destruídos. Mas Jesus, como nosso maior intercessor, aleluia, Ele se colocou na brecha, Ele sofreu, Ele chorou, Ele foi crucificado, porque Ele sabia que o Pai, no momento que Ele se colocasse na brecha pelo povo, o Pai nos daria salvação mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E temos que agradecer ao Senhor todos os dias, porque Ele se coloca ainda na brecha por nós, porque a palavra diz que Ele é o nosso intercessor diante do Pai. É através dEle, e é só por Ele que nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia! Creia, meus irmãos e minhas irmãs, não desistam de orar, não desistam de buscar, interceda, ore pelo teu irmão. Jó conseguiu avançar muitas coisas na vida dele, porque ele orou pelos seus amigos. Deus foi e agraciou Jó. Então que você seja uma pessoa intercessora na vida de alguém, abrace a causa de alguém. Aí Deus vai trabalhar na sua casa, Deus vai levantar seus filhos, Deus vai curar casamento, tratar vidas aqui neste lugar. O momento que você se coloca na brecha para orar por alguém, não entre nessa que o mundo hoje em dia está assim, eu não vou entrar na brecha de fulano. A gente tem que orar sim, saber qual é o propósito de Deus para você ajudar a vida daquela pessoa. Mas nós somos intercessores um dos outros. Porque eu não vou entrar na brecha não vou entrar nesse furor não. E de pregar o reino e a sua justiça a todas as pessoas, a toda a terra, falar e pregar e batizar, levar para batizar. E como que você vai discipular alguém se você não entra na causa do irmão? Como que você vai levar uma pessoa a conhecer o Cristo que você serve se você não entra na brecha do irmão? Convide-o, chame para a presença, venha estar junto. E eu quero agradecer a minha oportunidade, que a gente vai entrar agora no período de oração. Mas, irmãos, entendam, a intercessão como arma de guerra, ela na mão do crente é um poder irresistível.
Satanás não avança território a crente que ora. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelho para estarmos orando.